Plantão News chegando, a nossa Basília Rodrigues tem novidades sobre o depoimento do Banco Master. O que está acontecendo lá nas salas do Supremo Tribunal Federal, Basília? Lembrando, o Banco Master é aquele caso polêmico da liquidação do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro. Olha só, Raquel, a gente acabou de apurar a informação que o depoimento de Daniel Vorcaro acabou de terminar. Durou 2 horas, portanto, o depoimento do dono do Banco Master no Supremo Tribunal, a autoridade policial também sendo acompanhado aí por representante do Ministério Público Federal e ainda o juiz auxiliar do gabinete de Dias Toffoli. Então, informações que vocês ouvem primeiro aqui no SBT News. Acabou de terminar o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi ouvido por 2 horas pela delegada federal Janaína Palazzo, ela que é responsável pelo inquérito que levou à prisão do banqueiro em novembro. As informações deste momento, com base em fontes do Supremo Tribunal Federal, também apontam para a continuidade aí da dinâmica do dia. Então, depois dessa equipe de PF, juiz auxiliar e integrante do Ministério Público Federal terem ouvido o Vorcaro, em seguida foi iniciado o depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Roberto Costa. Está acontecendo neste momento o depoimento, então, da segunda pessoa que é considerada investigada neste caso e será ouvida por esta equipe, né? Todo o depoimento é conduzido pela autoridade policial, que é uma delegada federal, mas há também a presença, além dos advogados das partes, do Ministério Público Federal e ainda o juiz auxiliar do gabinete de Dias Toffoli. Havia aquela inconsistência, né? Dúvida ali sobre como funcionaria a dinâmica do dia. A informação neste momento, com base em fontes do Supremo Tribunal Federal, é de que a sessão de depoimentos teve início pelo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, este que aparece na tela do SBT News para vocês agora. O depoimento durou 2 horas, acabou de acabar e, em seguida, esta equipe chamou, né, para a sala o ex-presidente do BRB. Então, seguindo aqui a lógica dos acontecimentos, Raquel, qual a expectativa? Que depois do Paulo Roberto Costa seja ouvido o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. Ele, então, é a terceira pessoa, o terceiro protagonista da tarde de hoje. E aí, somente depois disso, ouvindo 1 a 1, é que a autoridade policial poderá decidir ou não se vai ter a tal da cariação. A decisão do ministro Toffoli, como você bem trouxe no início do jornal, segue valendo. Se o APF entender que é caso de acariação, a Justiça já deu ok, já validou a realização desse confronto de versões entre as partes. Uma outra informação, mas também de bastidor, aponta para expectativas lá no tribunal de que a cariação aconteça, porque na avaliação de interlocutores de Toffoli, dificilmente não haverá divergências na tarde de hoje, depois de ouvidas 1 a 1 dessas pessoas, né? Portanto, 3 depoimentos e aí a gente vai aguardar se depois vem a tal da acariação. Raquel? Então, com base nas informações que eu tenho da Polícia Federal, é que a acariação acontece por ordem do ministro Dias Toffoli. Não cabe à PF decidir se faz ou não faz a acariação. Tem lá, na decisão do ministro Dias Toffoli, a determinação de se fazer uma acariação. Pela sua apuração, o ministro, então, deu a ordem para que se façam os depoimentos, o que é o melhor procedimento possível, porque é muito estranho você fazer uma acariação sem colher os depoimentos. Excelente apuração, Basília. Então, primeiro, né, pelo que a Basília nos trouxe, foi ouvido o Daniel Vorcaro, agora está sendo ouvido Paulo Henrique Costa e, por fim, o último seria o diretor do Banco Central. O que aparece de divergência nas apurações, e que é importante que você que está nos acompanhando preste muita atenção nisso, Basília traz a apuração dela junto ao Supremo Tribunal Federal, junto à assessoria do Supremo, junto ao gabinete do Dias Toffoli, de que cabe à PF decidir, se ela vê divergências, fazer
uma cariação. E a Basília ainda acrescenta, né, que segundo interlocutores do ministro, vai ser muito difícil não ter uma cariação, porque certamente vão aparecer divergências. Mas as minhas apurações junto às fontes da Polícia Federal é que nas decisões do ministro, ele já pré-determinou essa cariação. E isso é muito importante para você que está nos acompanhando prestar atenção, porque como essa cariação é polêmica, ela é feita entre 2 investigados e um burocrata, que representa o supervisor do mercado financeiro, você saber quem tomou a decisão de fazer a cariação é muito importante, porque é a essa pessoa quem cabe a responsabilidade. Quer acrescentar algum ponto, Basília, minha amiga? O roteiro que a gente está vendo é de avanço nas investigações. Essa é a principal dúvida, né, que acaba sendo desmistificada hoje. Depois que o caso subiu para o Supremo Tribunal Federal e passou a condução do ministro relator Dias Toffoli, muita desconfiança surgiu, especialmente no mercado financeiro, enfim, virou a notícia. Tem muita gente falando do Master sem realmente investir lá ou acompanhar o noticiário econômico diariamente. Virou um grande centro das expectativas, né, do noticiário político também. Então, um ponto inconteste. A investigação está caminhando. Depoimentos estão sendo tomados nesta tarde. A grande expectativa de acariação ao final já tem uma decisão do ministro Dias Toffoli, inclusive tornada pública no sábado, em que Toffoli organiza o jogo, né, e diz, olha, Banco Central não é investigado, mas vai ser muito importante para trazer esclarecimentos depois de ouvidas as outras partes. No caso, o ex-diretor, o ex-presidente do BRB e o dono do Banco Master. E nesta decisão, o ministro Toffoli diz que a presença do Banco Central seria importante tanto para depoimentos quanto acariações. Ele fala de um jeito genérico, mas também cita que, assim como decidido em atos ou autos anteriores deste caso. Então, tem isso também. Verdade é jogar luz sobre os fatos, né? E é um fato que a gente conhece uma parte das decisões, poucas, divulgadas publicamente até agora, e tem um tantão de informações que têm circulado por meio das fontes e interpretações também destas fontes, tanto da Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e do próprio mercado financeiro, né? Destes envolvidos como Banco Central, Banco Master e BRB. O que é o fato? O fato é que os depoimentos estão acontecendo. O STF iniciou pelo protagonista, né? O principal nome que tem sido tão falado no noticiário nos últimos tempos, Daniel Vorcaro, empresário mineiro, bilionário, que acabou perdendo o Banco Master porque houve a liquidação extrajudicial pelo Banco Central em novembro. Depois de Vorcaro, então, vem o ex-presidente do BRB, na sequência, o diretor de fiscalização do BC. E depois, mesmo que já tenha autorizado, Dias Toffoli ontem, por esclarecimentos do próprio Supremo Tribunal Federal, fez questão também de mostrar que esta decisão de fazer a acariação ou esta necessidade de fazer a acariação não é algo que esteja restrito ao juízo do magistrado, mas da própria autoridade policial, delegando ou apontando a delegada federal da Polícia Federal como aquela que será responsável por dar a decisão, né? A decisão dele já está tomada, mas não será automática, precisa passar por esse juízo de valor da delegada. Ela vai ouvir um a um, está no segundo nome da lista ainda, para depois a gente saber se vai acontecer a acariação. Fontes do tribunal dizem, é muito difícil não ter a tal da acariação, porque a expectativa é de que divergências entre estas 3 fontes surjam. Vamos acompanhar, tá? E para você, o que está acontecendo de fato, todas as versões, apuração com todas as fontes. Obrigada, Basília.